Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos começando hoje uma nova temática na Escola Dominical. Nós vamos falar agora sobre a soteriologia, né? Daqui a pouco eu explico para você direitinho o que significa, as implicações, mas eu quero começar convidando você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nela andássemos. Esse é um texto bastante conhecido, um texto que traz uma descrição daquilo que acontece na nossa vida, mas que nem sempre é visível, né? Então, o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja dos Efésios, ele diz que todos nós estávamos nessa condição de morte espiritual. E aí nós precisávamos que alguém intervisse na nossa história. Então nós vimos, né, nos meses anteriores, primeiro uma direção de como a Bíblia fala conosco, depois nós vimos a respeito da pessoa de Deus, o Pai, como governador, como aquele que administra todas as coisas, depois nós falamos do Filho, como aquele que nos salvou, aquele que tomou o nosso lugar. E no mês passado nós estávamos falando sobre o Espírito Santo e as ações do Espírito sobre nós. Nós falamos ainda sobre a chamada antropologia bíblica, ou seja, a questão do pecado e as implicações dela. Então esse texto, esses 10 versos demonstram, em resumo, tudo aquilo que nós falamos até aqui. Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Houve o pecado, de certa forma, torna desfocado, né, nublado a nossa imagem, ainda que algo de Deus continue em nós, algo dessa imagem e semelhança de Deus continue em nós, mas nós agora agimos por uma inclinação da carne. Então, a ação de Jesus, do Espírito Santo, é para que nós nos voltemos para aquilo que Deus tensionou e tensiona para que nós façamos. Então, esse nome grande que eu falei no início, soteriologia, é a parte da doutrina que estuda ou que procura sistematizar esse processo da salvação, né? A ideia da palavra, se a gente separar, seria, né, sozo, do grego sozo, e logia, né? Então é salvar ou estudo da salvação. A grande questão é que nós, diferente de outras linhas teológicas, nós concentramos e entendemos que os textos bíblicos colocam Deus como o autor desse processo, ou seja, nós vamos estudar como Deus efetua a salvação em nós,
e não de um ponto antropológico ou de um ponto onde o homem é o centro, em que o homem coopera, o homem ajuda, o homem tem uma ação determinante na sua própria salvação. Um outro aspecto importante de destacar é que essa expressão, né, a palavra grega, né, sozo, que seria essa palavra que compõe a palavra soteriologia, ela se refere à salvação, mas de pessoas que estão passando por calamidade. Então pense na situação de alguém que está muito doente e de repente é salvo, ou então alguém que é um prisioneiro de guerra e consegue ser resgatado. Então a ideia da palavra é de alguém que está numa situação terrível, numa condição completamente desfavorável, e aí ela é resgatada, ela é salva, ela é tirada do perigo, e não parcialmente, mas completamente tirada do perigo. Ainda como um tema introdutório, e essa aula não tem como ser diferente, ela acaba sendo uma introdução, né, sobre toda a temática que nós vamos detalhar aqui. Quando nós falamos sobre salvação, nós falamos especialmente a linha reformada, presbiteriana, hoje, né, existem batistas que são reformados, enfim. Nós falamos sobre a Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. O que é isso? Talvez você vá em algum livro encontrar isso, ou ouvir, né, em uma mensagem, e como é a nossa escola dominical, é importante trazer esse tipo de conhecimento. A Ordem da Salvação, na verdade, é aquele pacote, permita usar aqui uma metáfora, é como se nós recebêssemos um presente de Deus, que é a salvação, mas a Ordem da Salvação é o estudo de cada parte deste presente. Então, ainda que nós não consigamos fazer uma separação da nossa vida do que significa justificação, aonde entrou o arrependimento, o que é necessariamente o final desse arrependimento e início de santificação, nós não conseguimos descrever isso muito detalhado, né? Por exemplo, até dia 22 de fevereiro, às 2 horas da tarde, eu ainda estava num processo de compreender a minha necessidade do Evangelho. A partir desse momento eu comecei um outro processo. É muito difícil a gente descrever nesse sentido, mas a teologia, especialmente essa linha da teologia que ela coloca os assuntos bíblicos em forma de sistemas para que a gente compreenda, ela precisa detalhar essas ações que acontecem da parte de Deus conosco, para que a gente entenda o todo da salvação. Então, quando eu disse que esse é um assunto mais da teologia reformada, eu estou dizendo porque antes do século XVI, a igreja tratava isso de uma forma muito simples, né? Vamos pensar que só havia uma igreja até o século XVI, na verdade tinha lá uma divisão de oriental e ocidental, mas não vem ao caso. E a Igreja Católica, então vou chamar assim, para ficar fácil para a gente entender, tratava simplesmente da fé, do arrependimento e das boas obras. Então, ser salvo era ser alguém que tem fé, que tinha algum arrependimento, mas esse arrependimento precisava ser expresso de uma maneira determinada, por exemplo, indo ao confessionário, pagando penitência, e tinha a parte das boas obras que se relacionava com a caridade, com a frequência da igreja, com ofertas financeiras e uma série de coisas. Então, quando vem a Reforma Protestante do século XVI, essas estruturas, essas fibras que compõem a nossa salvação, elas precisaram ser estudadas, porque todas elas estão descritas na Bíblia. Então, quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo utiliza uma linguagem jurídica, uma estrutura jurídica, né? Então, existe uma lei, existe um juiz, existe um promotor, existe um réu.
e ali se fala sobre justificação. Justificação é um conceito que a gente já estudou em outros momentos, que se refere ao fato de ser declarado justo. Nós não somos justos porque nós fazemos tudo certinho. Nós somos declarados justos ou justificados porque Cristo pagou a pena que era para eu e você estarmos cumprindo, que seria a nossa própria vida. Então, dentro dessa questão da ordem da salvação, nós temos algumas palavras, alguns temas que a gente vai estudar durante esse mês. Por exemplo, nós vamos falar sobre regeneração. Regeneração é a ação de Cristo nos dar vida, e isso enfatiza que não é algo vindo de mim, vindo do ser humano. O ser humano não consegue sozinho criar a força, o impulso de se tornar o novo. Porque se a Bíblia diz, como nós lemos aqui em Efésios 2, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, o morto, alguém que morreu, um coração que parou de bater, um cérebro que parou de ter ali as suas sinapses, ele não tem como começar do zero, ele não tem como dar um tranco, né? Essa expressão acho que todo mundo conhece, né? Você pegar o carro e dar um tranco para ele funcionar, né? Até para o carro dar um tranco, você precisa ter um pouquinho de energia ali, você precisa ter combustível, né? Então alguém que morreu já não tem mais nada. Então a gente vai falar sobre a regeneração e mostrando exatamente esse aspecto de que Jesus é quem faz isso por nós. Depois a gente vai falar sobre a conversão, né, que é esse movimento de ser tocado, de entender que eu agora sou vivo e a partir do momento que eu estou vivo eu consigo olhar que a forma como eu estou vivendo não é adequada. Dentro disso vem o arrependimento e a fé. Simplificando aqui, o arrependimento é esse movimento de entender que eu estou no caminho errado e eu me volto então para o caminho correto. A fé, inclusive baseando aqui no texto que nós lemos de Efésios 2, a fé é a comunicação, é a forma como eu vou chegar a essa vida nova, né? Eu vou entender tudo isso que está acontecendo. É como se eu antes de ter fé eu fosse míope, e agora com a fé eu consigo enxergar claramente, né? E a Bíblia vai ter muitas expressões dizendo que o justo vive pela fé, e aí nós temos a fé salvífica, né? Que é essa fé que nos leva a crer que Jesus é verdade, é quem ele disse ser de verdade, e que confiando a minha vida nele eu posso descansar, ou eu posso me assegurar de que a minha vida está nele, de que eu vou para o céu, em outras palavras. Depois nós ainda falaremos, né, sobre a santificação, que é um processo. Também já demos algumas pistas disso quando falamos do Espírito Santo. E por fim, nós precisamos falar de dois temas que são essenciais dentro da nossa doutrina, que é a doutrina da perseverança dos santos, ou seja, como nós nos mantemos firmes, ou como Deus nos faz permanecer na fé, não negando a fé, não nos tornando blasfemos aí contra o Senhor, e a glorificação dos santos. Então, são vários temas que nós vamos conversar durante esse mês e o mês que vem, falando a respeito de toda essa temática da salvação. Então, para caminhar agora nessa segunda parte da aula aqui, para um tema que começa a fazer o fundamento daquilo que nós vamos estudar, nós vamos falar um pouco sobre graça, tá? E a teologia reformada fala da graça em dois aspectos. Uma é a graça comum e a outra é a chamada graça especial. Eu acredito que é um conceito já bem familiar para nós, mas é importante a gente reforçar, não custa nada, que
graça, quando nós falamos usamos essa palavra, nós estamos trazendo um conceito de um atributo de Deus, que é o de dar àqueles que não merecem algo de bom. Então, graça ela está muito próxima da palavra justiça. O que é a justiça? Justiça é quando nós recebemos algo como consequência dos nossos méritos ou dos nossos erros, né? Então, se você fez algo bom, você recebe algo bom. Se você fez algo ruim, você merece algo ruim. A justiça, ela tem um critério que regula ela, que é o critério do mérito, né? Então, se você merece, você recebe. Se você não merece, você não recebe. Eu disse que a graça, ou esse conceito da graça, ele está paralelo ao conceito da justiça, porque a graça ela é receber alguma coisa a despeito dos nossos méritos ou deméritos, né? Então a graça ela está relacionada com algo que é oferecido da parte de Deus a nós e que não considera necessariamente aquilo que nós fizemos ou não. Então, quando no texto que nós lemos em Efésios 2, no verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Pelo contrário, se Deus for olhar se nós somos bons ou não, ele está usando o critério da justiça. Então Deus usa conosco o critério da graça. E é por isso que ele pode nos salvar, é por isso que ele pode se relacionar conosco, porque Deus, sendo juiz, nós já falamos disso meses atrás, se ele não agir com a justiça, né, ele se torna injusto e Deus ele não se contraria. Então, como que Deus satisfaz a sua justiça? Ele satisfaz a sua justiça na pessoa de Cristo. Então, Cristo morreu não só para ser um figurante de uma trama, não, ele morre exatamente para receber a pena, o castigo, a maldição daquilo que nós, como seres humanos, fizemos, e nós entendemos que Cristo é um representante, né? Então, aquilo que acontece com ele é aplicado a nós. Uma confusão ainda que é feita, né, com relação a essa questão da graça é nós entendermos ou acharmos que Deus tem obrigação de nos dar as coisas que nós queremos porque Ele é gracioso. Quando a gente fala sobre graça, a gente não está falando que Deus tenha obrigação, porque se Ele tiver obrigação não é graça, é pagamento, continua sendo a linguagem do mérito. Agora, quando nós falamos sobre receber algo de Deus de forma graciosa, então nós estamos falando de algo que Ele pode ou não nos dar, mas nós entendemos que Deus resolveu dar a cada um de nós aquilo que nós temos, inclusive ou principalmente com relação à nossa salvação. Me permita então procurar trazer um pouquinho de conteúdo aqui a respeito do que significa a graça comum. A graça comum é entendido biblicamente e teologicamente como todas as coisas que nós recebemos, desfrutamos, temos e que são comuns, que são iguais a todas as pessoas. Um exemplo muito comum que as pessoas dão quando falam sobre isso é que tanto o sol como a chuva, eles são dados a todas as pessoas. Seja você um crente fiel, temente, genuíno, ou você um descrente. Vamos pensar do outro lado, talvez um satanista. A chuva, o sol vão cair sobre a nossa cabeça da mesma forma. Então, não é porque o crente, não é porque você é crente que vai chover na sua casa porque você precisa, mas na casa do seu vizinho que não é crente não vai chover. Não, essas coisas elas são dadas
de modo geral a todas as pessoas. Se você se lembrar do texto que nós lemos em Efésios 2, o texto diz que nós, está falando aqui a respeito dos pecados, né? E Paulo usa aqui uma expressão que ele se coloca junto com essas pessoas, eu acho isso muito importante. E ele diz, a gente fazia as coisas, né? Então, assim, para poder pecar, a gente tem que ter condição de pecar, né? Para poder roubar, eu preciso ter alguma coisa a roubar, né? Se eu estou num lugar deserto que não tem nada para roubar, não tem como. Não tem como eu roubar o ar, não tem como eu roubar a areia num deserto, né? Agora, a ideia então é que se tem o pecado é porque tem condição de fazer alguma coisa. Se tem algo para cobiçar, se tem algo para desejar, se tem algo, enfim, qualquer coisa que seja um pecado é porque nós temos uma determinada condição de fazer isso. Tendo essa concepção, o que eu quero dizer é que Deus ele supre, né? A terra dá alimento para todos nós, então seja um crente ou não, enfim, todas essas coisas que são colocadas da parte de Deus como expressão da sua bondade, né? Porque especialmente os salmos vão dizer que se Deus quiser, ele fecha as comportas do céu, que é a forma bíblica, poética de dizer que ele faz parar de chover e simplesmente não chove. Simplesmente não chove. Isso para nós que vivemos na cidade fica um pouco difícil porque a gente acha que a nossa água vem da torneira, né? Mas quem viveu no campo sabe que se não chover em determinada época do ano, seca mesmo. A água não vem da torneira, ela não vem, né, dessa visão assim, né? Eu tenho comida porque está na minha despensa. Não, se não chove, não nasce. Se não nasce, não tem como colher, plantar e ter todo o processo, né? Então, as pessoas de antes, ou até mesmo gente hoje que vive com um pouco mais de proximidade do campo, tem uma compreensão bem mais próxima desse conceito bíblico do que o nosso. Ainda que o agronegócio tenha se desenvolvido muito hoje, muitas coisas podem ser programadas, né? Mas até essa programação carece de uma ordem natural das coisas. Essa ordem natural das coisas, essas bênçãos que advêm dessa ordem natural, é o que é chamado de graça comum. Então, deixa eu tentar exemplificar isso. A questão da graça comum implica também, por exemplo, na sabedoria, no conhecimento, no crescimento até da ciência. Ainda que tenha gente que acha que a ciência não tem nada a ver com a nossa fé em Deus. Na verdade, tem tudo a ver. Se você olhar a história dos maiores cientistas até aqui, você vai ver que grande parte deles eram crentes. Crentes que eu digo acreditavam em Deus, acreditavam até em Jesus, né? Então, por exemplo, quando uma vacina é criada e ela de fato consegue suprimir uma doença, consegue erradicar uma doença, essa graça comum ela não é só para os crentes, ela é para todas as pessoas. Então, Deus ele não faz um tipo de acepção de pessoas em que apenas nos crentes a vacina vai funcionar. Então a graça comum ela se manifesta assim. E essa graça comum ela é uma forma das pessoas chegarem ao conhecimento do Deus verdadeiro. Porque quando elas olham para as obras da criação, para como tantas coisas são feitas, né, de forma meticulosa na criação, e elas então falam, não, isso tem que ter alguém que pensou, alguém que planejou. E aí nesse momento elas podem ter o acesso ou começar a ter o entendimento de que Deus existe. O processo de ela passar a crer nele como um salvador pessoal é um outro processo um pouco mais longo, e aí nós da igreja, nós que entendemos isso, entramos, né? Porque tem o papel da graça comum, que é essa assinatura de Deus em todas as coisas, e existe a graça especial. O que é a graça especial? A graça especial é aquela
que é concedida da parte de Deus para aqueles que são eleitos, para aqueles que vão ser salvos, né? Então, quando nós falamos sobre a graça especial, nós a recebemos. Esse aspecto de que você um dia entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida não é natural. Foi o próprio Deus que colocou em você. É uma expressão prática da graça de Deus, da graça especial de Deus sobre a sua vida. E quando eu entendo isso, eu posso, através dos meios que Deus me deu, comunicar isso a outras pessoas. Não sou eu que convenço ninguém, mas eu posso ser, naquele momento, usado por Deus para que as pessoas venham a conhecer. Então, se eu estou dentro da academia, né, da universidade, e eu tenho ali colegas que são cientistas e que estão procurando fazer lá o seu trabalho, e de repente algum deles, né, se incomoda e diz: nossa, mas eu nunca tinha percebido como o grãozinho de feijão que eu coloquei aqui no algodãozinho nasce tão perfeito. E aí você pode colaborar, né, nesse conhecimento, nesse desenvolvimento do conhecimento da pessoa, né? Então veja, né, nós podemos aliar o que é a graça comum como uma forma também de chegar ao evangelismo, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, em que muitas pessoas questionam se esse vírus é isso, é aquilo outro, nós podemos dizer, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, né, sem dúvida, ainda que o homem tente manipular alguma coisa, ele não consegue criar algo do nada, né? O único que é um criador do nada é o próprio Deus. Então, o homem ele sempre vai ter que usar alguma coisa pré-existente, tá? E sendo assim, Deus ele tem controle sobre todas as coisas. Agora, o porquê que Deus permite mais tempo de dor ou menos tempo de dor, uma pandemia ou não, isso aí é um outro critério, é outra discussão, não é a de hoje, né? Mas nós vamos conseguir entender que dentro disso, por exemplo, quando Deus ele permitir que uma vacina seja criada, essa vacina é a expressão da graça comum de Deus. Abençoa crentes e não crentes. Mas o crente, ele vai receber esse remédio, essa orientação, essa direção, talvez até a cura, de uma forma diferente, de uma forma mais, eu diria, profunda, muito mais realista, porque nós sabemos que por trás do médico, do cientista, do bombeiro, seja lá qual for a profissão, nós temos um Deus que age, né? Quando nós aprendemos ali na escola o que significa 3 pauzinhos, né? Em forma de uma pirâmide com uma cruz no meio, com um negocinho no meio, que aquilo ali é o A, essa sabedoria que é dada à professora que alfabetiza é a expressão da sabedoria de Deus. Agora, todo esse conhecimento da graça comum, por si só, não chega a pessoa a ter o conhecimento salvífico de Jesus, né? Pode ser a porta de entrada, a pessoa se desperta para isso e a partir dali ela começa um processo de conhecer a Deus e receber a graça dele de uma forma única e especial. Bom, pessoal, então hoje eu queria trazer essa introdução, alguns conceitos, dizer aquilo que nós vamos fazer, porque nós vamos passar 2 meses estudando a questão da salvação, tá bom? Então, vai anotando aí as suas dúvidas, vai lendo também a palavra, colocando aquilo que você tem de inquietação e de certeza para que a gente construa aí durante esses 2 meses um conhecimento bem sólido e suficiente também para que a nossa segurança em Cristo seja cada vez mais firme, né? Esse é o propósito desses estudos, tá bom? Deus te abençoe e um grande abraço.